Arreou, estamos de volta. Acho que agora vai dar tudo certo. Silvia, tu vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. Tá, vamos ver. Então, vou dar uma resumida agora. Bom, vamos lá. Você estava pedindo para me apresentar, então eu estava contando um pouco sobre a minha saga, né? A questão desse menino estar envolvido com a questão espiritual e querendo entender um pouco mais a origem dessa vida que a gente vive, quer dizer, por que que eu estou aqui, por que que a gente caiu nesse planeta, o que que eu faço aqui, e sempre fui muito envolvida com isso. Como formação, eu sou publicitária de formação, e acabei trabalhando mais de 20 e tantos anos com pesquisa de mercado qualitativa, onde eu moderava grupos, fazia entrevistas e análise de material. Então, assim, o comportamento humano, tá ruim, né? O comportamento humano sempre foi uma busca, né? Entender o comportamento humano. E trabalhei com isso até um tempo atrás, até uns quase 6 anos, quando eu fui convidada pela Mônica, minha amiga, que já tem uma empresa com outros sites, para montar um site de autoconhecimento. Ela vinha de uma formação, concluindo uma formação de psicanálise, e ela sabia que eu gostava dessa coisa de comportamento humano e tal, e aí a gente acabou trabalhando juntos, começamos o site do zero, né? E o meu papel principal era buscar terapias e técnicas diversificadas para representar essas técnicas no site. Então, como colunista, era buscar pessoas que topassem escrever para o site, né, com esse foco do autoconhecimento e desse despertar da consciência, né, das pessoas que estavam em busca de informação sobre isso. Então, tanto terapias integrativas, quanto equilíbrio emocional, mental, físico. Então, a gente começou a juntar informação sobre isso. E formamos o site, que está com 5 anos. Eu estava dizendo que o mês passado a gente bateu 1 milhão de visitas, né, sendo que a gente cresce só organicamente, então a gente tem essa ideia porque, assim, o valor disso é muito grande. Então a gente busca conteúdo de referência para ser um site de referência em autoconhecimento e despertar da consciência. E graças a Deus, né, vamos falar assim, ao Criador, a gente está indo super bem e a gente recebe muitos retornos dos leitores no sentido de pedir ajuda, pessoas que às vezes tentam se matar e conversam com a gente, pessoas que percebem que evoluíram, que estão aprendendo através do site, com os conteúdos dos colunistas, né? Então, é um trabalho muito rico. A gente realmente fez por um propósito pessoal e, como eu estava dizendo, a nossa vida não sai beleza, não. Fomos impactadas, né, pela questão do autoconhecimento, você começa a enxergar coisas que você não via antes, né? Então, a sua vida não tem como permanecer a mesma. Então, a gente também foi impactada pessoalmente. E depois de uns 2 anos, 1 ano e pouco que eu estava lá, eu comecei a me envolver com terapias, me tornei Theta Healer, consteladora e reikiana. Então, e tem mais coisa que eu quero fazer. Então, assim, para apresentar rapidamente... É engraçado essa jornada, né? Quando a gente começa, o volume de informação a riqueza de informações desse universo do autoconhecimento, ele é infinito, né? Uhum. Eu achei tão lindo, eu estava vendo hoje, fazendo umas pesquisas, vi na internet o pessoal falando que o sábio, ele nunca diz que sabe, né? Quem acha que sabe é um tolo. Uhum. Eu só sei que nada sei. Exatamente, a velha frase de efeito, né? Que diz tudo, na verdade. Que bacana, vamos lá. A temática da gente é o medo, né? E como ele está sendo disseminado, né? Através de várias ferramentas e tudo. Fala um pouquinho sobre a questão do medo, né? E como é que você tem visto essa disseminação? Pois é, Silvio, eu acho que até nessas outras lives que você falou, você deve ter um pouco abordado a questão do medo, né,
da origem, né, do medo e tal, e a gente sabe que o medo é uma reação comum, é uma reação normal do ser humano, né, que está ligada à questão da sobrevivência, só que a gente evoluiu, né, então ao longo dos anos a gente não precisa viver, né, nesse estado de alerta, né, constante, ou estar sempre preparado para poder reagir a alguma situação. E a gente começa com o estresse, né, que vai trazendo, vai descontrolando todos os nossos níveis hormonais, e a gente vai fazendo isso para o nosso dia a dia, e é o resultado que a gente vive num estado de alerta constante, né. Então, a gente tem os medos de saúde, a gente tem os medos do desemprego, tem os medos da carência afetiva, tem os medos de perder as pessoas, mas, para mim, o grande medo fundamental da gente é o medo de morrer, é o medo de não, da dualidade, né, que se a gente se reconhecesse completamente como uma coisa só, né, como uma unidade que somos, né, mas a gente demora para, eu não digo para entender o conceito, ok, mas para interiorizar isso, Vivenciar na prática, né? vivenciar na prática. Então, sentir, né, com todo o nosso ser, o que é a unidade, né? Porque, realmente, teoricamente, é simples. é simples, tá, né? A gente pode explicar quanticamente, pode explicar sobre várias óticas, mas para vivenciar isso na prática, com todo o nosso ser, e sentir dentro de cada partícula que compõe o nosso ser, essa unidade é que são os 500. Sim, até porque são quantos milênios, né, de programação, de que somos separados da fonte, né, de que, né, que a gente não é parte dessa fonte, né, que a gente é uma partezinha que veio para cá, mas tem milhões de partes, e assim, acho que a coisa mais difícil que tem para as pessoas entenderem é isso. Acho que, no geral, e eu também me incluo, óbvio, porque quando você pensa que você leva essa vida, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você tem que trabalhar, correr para lá, para cá, você fica doente e o outro não, como é que eu posso ser uma unidade e tal? Mas acho que, assim, a gente está tendo uma baita de uma prova de que a gente é único, né? A gente é uma célula única, né? Uma coisa única, né? Eu acho que toda essa pandemia trouxe essa percepção, né, do quanto você está atrelado ao outro, ao planeta, às coisas, à natureza, que tinha conceitualmente é o que você falou, tá lá, mas entender como essa dinâmica né, como um precisa do outro, como a gente está vivendo da mesma situação, quer dizer, não tem, eu acho que essa pandemia foi perfeita para isso, né, para trazer essa informação para a gente, né. Então, é isso, a gente vive meio rodeado de neuroses, de medos, e vive nesse estado de alerta, só que agora eu acho que ele é um pouco mais sério nesse sentido, né, de como a falta de consciência, a falta de autoconhecimento, a falta de busca, eu não diria nem do autoconhecimento, você já estar cônscio, né, de tudo isso, mas a busca da informação por isso, né, de você começar a buscar e procurar informações que a gente vê, você tem todos os níveis de consciência, convivendo juntas, né, aqui partilhando dessa situação toda e de tantas outras que a gente já partilhou, e como é difícil para a gente conseguir entender e interiorizar que, quer dizer, o teu comportamento, a tua atitude tem um impacto profundo em todo lugar, na natureza, nas pessoas, nas relações, em tudo, né? E o quanto a gente está preso um ao outro, sem entender isso. E não é preso de prisão, mas o quanto a gente é parte de uma mesma coisa, né? É o princípio básico da ecologia, né? Uhum. Se você pensar em termos de eco, é isso, né? Eu achei tão lindo as pesquisas que têm sido feitas sobre a comunicação entre as árvores, né, do grande emaranhado, da grande rede universal que une o todo do reino vegetal. E como isso é lindo, como eles se comunicam, como se doam um para o outro, eles sentem quando uma região está em mais necessidade, eles doam força vital de um lado para o outro. Então, há uma comunicação de sustentabilidade que é a coisa mais linda do mundo. É uma inteligência, né? E essa quarentena trouxe isso. Ninguém está imune,
ninguém está à parte, ninguém está separado, não importa a tua cor, a tua situação financeira, tuas escolhas, não importa. Todos nós estamos no mesmo barco, né? E esse barco chama-se unidade. Unidade. Né? Por isso eu costumo falar, né, que o plural ele é singular, entende? Nós temos essa dificuldade de enxergar porque nós temos vários eus, nós temos eus plurais que compõem o nosso ego, né? Quando estamos com raiva, somos uma pessoa, quando estamos com medo, somos outra pessoa, quando estamos com desejo, somos outras pessoas, ou seja, somos vários eus plurais degladiando pelo direito de decisão e de influenciar as nossas escolhas, né? Mas aí a gente acha que quando você está com raiva, você é aquela pessoa. E de fato parece que é, porque quando você está vibrando, por exemplo, no medo, todo o universo vibra dentro do mesmo padrão. Então ele fica cinza, fica esquisito, fica amedrontador. Pequenos fatos se tornam coisas explosivas, né? E autodestruidoras. E uma outra coisa que eu recebi das pessoas que estão acompanhando nossas lives hoje foi um vídeo de um médico, né? E ele estava falando, né, sobre o Covid, o tal, sobre a quarentena, sobre tudo isso. Mas ele falou que a quantidade de pessoas, o maior volume de pessoas que estão sofrendo é pelas influências emocionais. Com certeza. A quantidade de pessoas quando tem um leve falta de ar, ou uma gripezinha, porque nós estamos num momento agora de oscilações climáticas, né? Troca de estação, né? A própria troca de estação. Né? Temos a sentir isso, né? E ele falou que as pessoas terminam indo procurar se eu tô com Covid, e não tá. Entende? Incrível como a questão emocional ela influencia. Né? Assim, a questão emocional, e aí você está falando de medo, né? Quer dizer, existem muitas, vamos falar assim, vantagens, né, em se manter um povo manipulado e um povo com medo, né? Então, como é que você manipular um povo com medo é muito mais fácil, né? Maquiavel já fala isso faz séculos, né? Então, assim, o princípio de você controlar tudo é o medo. Então, acho que até já entrando um pouco no mote, né, do nosso assunto, a gente verificar a loucura, né, que vai tomando conta das pessoas, e que eu acho que essa pandemia foi perfeita para isso. Apesar de a gente perceber que nós somos uma unidade, que nós precisamos estar engrenados para que a coisa funcione, para que todo mundo continue andando, para que as coisas continuem acontecendo, ao mesmo tempo você vê essa dualidade, né? Você vê as pessoas brigando com os próprios medos, e assim, eu tenho uma coisa que eu sinto assim, essa pandemia, no princípio foi muito romantizada. Eu acho, no sentido de, as pessoas que estão se ajudando, estão dentro de casa, não sei o que lá. Sim, as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão lá tentando ajudar uma a outra com o que pode, mas não tinha saída, o medo era muito maior, o medo de qualquer outra coisa é muito maior. Então, assim, existe uma colaboração, mas porque eu estou olhando para mim. É isso que eu sinto. Eu senti muito isso. Eu falei assim, se eu tô aqui trancada na minha casa, é porque eu tô com medo de me ferir, de me machucar, de ficar doente. E não porque eu tô pensando no outro lá, né? Ou na situação toda, porque vamos falar a verdade, né, Celso? Tudo que nós estamos colhendo com essa pandemia, com todas as coisas que têm acontecido, com todas as informações que a gente tem recebido ao longo de tantos tempos, de tantas décadas, é um reflexo daquilo que nós mesmos plantamos, né? A gente, como humanidade, trouxe um padrão de vibração, trouxe um padrão de atuação, de relação com a Terra, de relação com os outros, tão egoísta, que não podia dar em outra coisa, você tinha que ter uma coisa grandiosa mesmo. Então, isso tudo só é reflexo, é a lei da ação e da reação que a gente está sofrendo, né? Mas os sistemas, sejam eles sociais, sejam eles econômicos, sejam eles políticos, né, sejam eles de divisas, né, essa coisa de divisa de nação, para mim, é uma coisa mais idiota que existe. Pois é. Se somos todos um, por que precisamos dizer que um país é melhor que o outro?
uma nacionalidade é superior que a outra. Meu Deus, isso é tão idiota, isso é tão limitante, sabe? Isso eu acho aqui uma coisa absurda. Eu sempre uso a referência em relação nas questões relacionais, né? Tipo, você ama a pessoa que está com você pelo que ela é ou pelo que ela te proporciona? Pois é. Isso se estende a todas as nossas relações. Todas. Entende? É complicado. Quando nós deixamos enxergar o próximo como um ser humano, né, igual a nós, e começamos a enxergá-lo como um benefício, como um meio para eu alcançar alguma coisa, eu estou vibrando numa frequência de um limite que alimenta todos esses sistemas que mantêm as pessoas em desequilíbrio. Como você falou, quando as pessoas estão vibrando no medo, elas são facinhas de serem manipuladas, porque quando a pessoa chega no limite, ela aceita qualquer solução. Né? E se a solução parecer mágica, então, é melhor ainda. É sim, que alguém vem. Então, aí é onde se desenvolve, né, o paternalismo, né, essa coisa toda do cuidado em nome de um voto, né, vamos falar assim, cuidado em nome de uma posição. São trocas, né? Você falou, são trocas que acontecem, né? E acho que, assim, quando a gente começa a entender, e não é que é fácil, você entender que o teu ego, né, o ego tem essa necessidade, né, de reconhecer sempre a responsabilidade no outro, né, nunca para você. A gente costuma dizer, os outros não existem, né? Eu estou tentando lembrar o nome de um filho, que tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é agora, mas enfim, que ele falava que o inferno são os outros. E agora que me fugiu o nome. Bom, é famoso, enfim, mas qualquer hora eu lembro e falo. O inferno não são os outros, né? A gente sempre acreditou nisso. O inferno é a gente mesmo, né? É aquilo que a gente produziu, né? As expectativas, os desejos, a ganância, a mentira, uma série de coisas que a gente inventa para a gente mesmo, né, para poder sobreviver. Então, e essa ideia da separação. Tá aí o impacto. Não adianta eu fazer para o outro, não adianta eu fazer para a Terra, que isso vai voltar para mim. E, assim, o medo nada mais é do que compreender que se você deixa isso, se você solta, se você se entrega a esse fluxo, né, você está se entregando a essa unidade, mas e para confiar nisso? Né? Então, vem o medo para você poder reservar esse teu espaço único que a gente acha que tem. E a pandemia falou, não tem, amigo, você não tem nada disso. Hein? Você é tão mortal como qualquer um, entendeu? É tão um como todos, né? Bacana. O Eu Sem Fronteiras, ele tem o papel de auxiliar as pessoas no processo de expansão da consciência, de despertar, de oferecer ferramentas para que as pessoas entendam o que era um mergulho interior, né? Entender que não há crescimento, não há evolução sem autoobservação. Então, essa autoobservação ela é feita através de centenas de técnicas muito bacanas, né? Como é que você vê a relação desse trabalho, né? Porque está crescendo, né, essa divulgação, mas a indústria do medo, a indústria da morte, a indústria do limite, da manipulação, ainda é muito forte em todo mundo, né? Como é que você vê a relação desses dois universos? Aí a gente parte, assim, para o tipo de mídia que a gente está falando, né? Então, o que eu escolhi ser? Então, o Eu Sem Fronteiras escolheu ser um site sem fronteiras, no sentido da informação. Então, a partir do momento que eu acolho numa mídia todas as vertentes, todas as religiões, todas as formas de pensar, todas as características que aquele que quer chegar, assim, com exceção de política, economia, que são assuntos que a gente não trata por escolha, por linha editorial, a gente não trata disso, não entra nessa questão, porque para falar disso tem muita gente, né? Já tem muita mídia para falar disso tudo. A gente vê assim, eu considero o Eu Sem Fronteiras um oásis no meio disso tudo, tá? Eu acho que ele é um oásis, porque
a gente tem a mídia massiva aí, que traz um monte... Eu trabalhei com publicidade, então a gente sabe muito bem como é a manipulação, como é o trabalhar, entender o que está dentro da tua cabeça, entender os seus medos, os seus desejos e as suas expectativas, para eu criar alguma coisa que manipule exatamente isso para o consumo, para o medo, seja lá para o que for. Então, isso, eu brinco muito que quando eu trabalhava com pesquisa, eu trabalhava muito para laboratório farmacêutico, ou seja, eu lidava com doença o tempo inteiro, e doenças pesadas. Então, eu fiz pesquisa para laboratório mais de 12 anos, até que um dia eu cheguei e fiz assim, amigo, criador, tira de mim esse cálice, por favor, eu quero falar de saúde. Então, foi quando aconteceu Eu Sem Fronteiras, ok, joguei, cocriei, voltou e acabou. Então, assim, porque é um outro ângulo, é uma outra forma de ver. A gente tem a mídia, você tem rádio, televisão, tanta fake news, tanta informação que vem, você tem internet, você tem as mídias sociais, onde as pessoas ficam se degladiando para discutir um assunto que não tem nem domínio, né? E trazer o medo através disso. Então, outro dia mesmo, eu mesma caí numa dessa de ler uma informação, porque eu acho que ela tem um substrato de verdade, essa informação que eu li, mas que quando eu parei para analisar, eu falei, é isso que eu quero para mim? É esse que é o meu papel? Eu falei, eu não vou divulgar isso, eu não vou disseminar isso aqui, eu não vou compartilhar com ninguém, isso no meu âmbito pessoal. E no Eu Sem Fronteiras, a gente tem muito essa visão. A gente não está vivendo na Nárnia, escondido, no mundo de Poliana, que não vê as coisas. A gente vê, a gente sabe, a gente acompanha, mas a gente tem, por escolha, divulgar coisas, informações, que possam ajudar as pessoas a enfrentar esse momento sem esse medo, vibrando numa outra energia, vibrando numa outra frequência, né? Que a gente sabe que tem uma atuação fortíssima no organismo e fortíssima em todo o ser. Então, que a partir do momento que você vibra o medo, você deixa cair os seus níveis hormonais, você entra no cortisol, você vive em situação de estresse, tua imunidade cai, e aí, o que adiantou? Quer dizer, se a gente está vivendo uma pandemia, eu quero saúde, não adianta eu ficar dentro de casa, porque eu conheço pessoas que estão dentro de casa e tiveram febre, muito próximas a mim, muito próximas a pessoas que convivem com a gente. E a partir do momento que você se nutre, né, de informações que fazem com que você entenda o que está acontecendo, e eu acho que a gente está falando aí de começar a entender um pouco da física quântica, da mecânica quântica, de aceitar que a vida é muito mais que isso, que a gente só está num papel aqui, né, que esse corpo tal é uma passagem de uma vida eterna, de uma coisa sem religiosidade, a gente falando de que realmente entender que somos seres eternos, que somos mônadas, que nos distribuímos aí por multiversos e que no momento a gente vai se reencontrar, né, de alguma forma, que existe um caminho, é uma escola. Então, quando o Eu Sem Fronteiras filtra uma informação e não leva o pavor, o medo, e os colunistas estão todos afinados a isso, durante essa pandemia, a gente tentou colocar o máximo que a gente pôde de visões sobre o porquê essas coisas estão acontecendo e como eu posso fazer para colaborar que isso não atinja frequências que vá prejudicar ainda mais o planeta, porque cada vez que você dissemina uma informação com uma mídia normal, telejornal, e tantas outras coisas, que você sabe que o medo vai invadir essa pessoa. E aí eu falo até um pouco da epigenética, eu falo um pouco a gente compreender, e pela constelação a gente estuda muito isso, o quanto o meio, quanto o ambiente, né, e aí entenda-se todas as situações climáticas, poluição, as percepções sobre as coisas que acontecem, né, o quanto elas interferem no funcionamento celular, né, e você sabe disso tão bem quanto eu, né, Celso? Então, assim, a partir do momento que eu deixo o medo entrar no meu biológico, né, eu vou estar entrando numa frequência que
eu não vou poder estar compartilhando coisa boa. Então, para que eu vou trazer uma informação, falar de trazer informações políticas? Então, a gente acompanha, sim, acompanha, porque a gente procura muitas informações, e a gente está sempre voltado para isso. Mas não com esse caráter, não é o nosso papel. A gente tem muito certo isso. Uhum. Eu costumo falar para as pessoas que a gente está muito cheio de críticos, né? E você entender a situação é importante, mas mais do que entender é pensar o que é que eu posso fazer. Exatamente. As pessoas costumam pensar em o que fazer fazer alguma coisa de mobilização pública. Isso é importante? Claro que é. Isso é extremamente importante. Porém, se você começa um processo desse, vibrando na raiva, vibrando no desequilíbrio, vibrando no medo, vibrando na insegurança, vibrando na guerra, sabe? Vibrando no sangue, meu amigo, minha amiga, você vai estar gerando um campo de ressonância que só alimenta o que já está acontecendo. Retroalimenta, né? Não está fazendo nada. Você acha que está fazendo alguma coisa e, no fim, você está sendo manipulado. Sempre costumo dizer, onde você foca a sua atenção, você dá poder. E o que você dá poder afeta a sua realidade imediatamente. Então, as indústrias, né, que mantêm as pessoas dentro do padrão da dormência, do não despertar, do não entender quem são em substância e consciência, ou seja, esse campo de infinitas possibilidades, sabem disso. Uhum. Eles sabem do poder do foco. Sim. Né? E eles utilizam a favor deles. Mas eu queria que você falasse um pouco mais. Para quem o que a mídia sustenta e quem é que alimenta todo esse processo? Desculpa, eu não entendi, Celso. Falhou. Quem que... A mídia em si, ela está a serviço de quem? Pronto. Acho que é mais fácil. Ah, tá. Bom, a gente vai que nessa live a gente consegue falar, bom, a gente sabe que existe o Deep State, né, que a gente fala, são as 12 famílias que dominam o mundo através da economia, através do poder, através de uma série de coisas. A gente procura muito essas informações, a gente tenta lidar com essas informações com muito cuidado no Eu Sem Fronteiras, porque a gente sabe que não são todos os níveis de consciência que conseguem entender a profundidade do que é isso, né? Então, o que está envolvido, né, em termos disso? Então, o que alimenta são essas famílias, o grande poderio econômico, né, o poder, né, que se busca através disso. E aí, é óbvio, eu vou manipular muito mais esse povo se eu conseguir. E a gente tem pessoas, ou órgãos, ou vamos chamar, sim, representantes em todas as áreas, né? Na área da medicina, na área da economia, na área do governo, na área da ciência. Em todo lugar você tem alguém infiltrado. Na religião, né? Que a gente sabe que está ali manipulando e querendo manter esse matrix, né? Essa teia, né, que a gente vive de manipulação e de não crença na nossa capacidade, no nosso poder infinito, né, no eu superior, naquilo que a gente tem de mais puro. E como é difícil sair disso, e como é difícil para o ser humano entender e começar a perceber, se empoderar e se reconhecer como um filho da fonte, né, como um filho da fonte que tem todas essas propriedades. E você esbarra nisso o tempo inteiro, na sociedade, na família, em qualquer lugar. Eu mesma já fui taxada assim, mas você fica vivendo esse mundinho de poliana, você não vê nada, não, eu não vou ver. Eu não vou ver, porque eu tenho coisas mais importantes para pensar para mim e para os outros. Então, a partir do momento que eu estou aqui no meu canto, pensando, trabalhando por alguma coisa, que eu vou trazer a consciência, que eu vou trazer uma vibração maior, eu estou trabalhando para aumentar a vibração desse mundo e para quebrar esse matrix de uma vez. Então, a gente sabe que as mídias servem às grandes indústrias, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, que fabrica o alimento ruim, né, ou de desembrulhar, para a gente ficar doente e a farmacêutica ganhar. Então, é uma grande rede de interesses mantidas, não sei se aqui cabe falar, Celso, mas por reptilianos, vou falar, né? Por uma
por os draconianos, reptilianos, sei lá mais o quê, que vieram para esse planeta exatamente para manipular, porque aqui nós somos um campo de prova maravilhoso. A gente tem sentimento, a gente tem emoção, e poder manipular isso, para eles foi perfeito, para poder fazer tudo o que eles precisavam. Né? E aí eu volto, agora você me fez lembrar dos meus 13 anos, quando eu falo que eu já tinha vontade, o primeiro livro espírita, né, que eu li na época, Exilados de Capela, que é um livro que fala exatamente da saga de Capela, que veio colonizar a Terra, trazendo, né, povos de outros lugares, tal, para a gente, para colonizar e trazer o conhecimento todo que eles tinham para a Terra, mas se perderam nessa missão, acabou virando manipulação, acabou virando controle, que é o que a gente está vivendo e tentando agora, desesperadamente, sair dessa matriz, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, assim, a mídia oficial, as mídias que a gente vê, muitas servem a isso, servem a esse grande concentrado, né, econômico e de poder que está aí para disseminar e espalhar o medo para poder continuar tendo soldadinhos, né, consumidores bonitinhos, para as coisas todas que eles fazem, né? Para a gente ser bem, bem prático para entender isso, pense, quantas pessoas detêm 80%, 90% da riqueza, né? Se você pensar em termos de Brasil, vamos pensar em termos de Brasil, não é nem do mundo. Nem né? do mundo. Né? 90% da riqueza está na mão de quantos por cento? Um tiquinho, né? O tiquinho que sobra para o resto, para toda a população, na verdade. Sim. Então, peraí, gente, nós vivemos num sistema onde a maioria não tem e uma minoria tem praticamente tudo. Por todo mundo. E a minoria tem que agradecer pela oportunidade de conseguir sobreviver a esse domínio. Gente, tem alguma coisa fora do lugar. Então, é uma coisa muito óbvia. Entende? Isso aí, e é óbvio, mas assim, é isso que a gente está falando, assim, a manipulação, o medo, né, a cegueira, né, que a gente viveu até hoje. E aí uma coisa, tem um dado super legal para falar, que estava até verificando lá com a equipe hoje sobre isso, que nesse período da pandemia, o que foi que começou a aparecer de busca, muita busca no site? E esse é um termômetro maravilhoso, acho que para a gente entender que a nossa missão está sendo cumprida, nesse sentido de vamos tirar essas vendas dos olhos, né, e fazer com que as coisas aconteçam. Chás naturais, xaropes naturais para cuidar de um resfriado. Tá, a gente começou aí cuidando da saúde já com a gente fala muito de Ayurveda, alimentação a natural, alimentação mais focada mesmo no natural. Se você buscar no Eu Sem Fronteira o assunto transição planetária no Google, nós somos os primeiros, o nosso site é o primeiro. Por quê? Há uns 3 anos, acho que 4 anos, a gente começou a falar, vamos falar mais disso, vamos conversar mais sobre isso, porque parecia, quando você lia aquelas coisas, você falava assim, que coisa de doido, imagina, 12 famílias, o que é isso, transição planetária? Você escuta isso, atingir o reino de Deus, a reforma íntima, né, matar o homem velho para começar o homem novo, quer dizer, você tem N coisas que a religião e que o cristianismo não, que eu gosto de falar que Jesus, tá? Jesus trouxe para a gente já um monte de dica disso, do que a gente era capaz, do que a gente era possível e do que nós tínhamos que fazer. E a gente está 2000 anos ali, ó, apanhando para poder fazer isso. Então, é interessante porque o que a gente faz? A gente fica amealhando informações sobre transição planetária, sobre a mudança de frequência, sobre essas coisas todas e trazendo para o site. Então, a gente acabou virando um reduto de referência sobre isso. Porque o que a gente está passando nada mais é do que exatamente esse momento. E aí a gente começa a entender, pela ciência, né, o que é essa transição planetária, que não tem mágica nenhuma, que é o momento que o planeta está atravessando pela era da luz, pela era de ouro, né, para poder, o cinturão de fótons que está aqui injetando luz para a gente enxergar o que a gente tem que enxergar.
Então, essa é a nossa paixão, essa é a nossa missão no Eu Sem Fronteiras, é fazer com que as pessoas comecem a olhar para esses assuntos sem tanto preconceito, né? Porque existe muito preconceito. Imagina, você vai falar de extraterrestre, você vai falar, oi, nós vivemos nesse mundão imenso que isso aqui é só uma galáxia, sozinhos. Pode não ser dessa forma bonitinha que a gente tem aqui de carne e osso, mas a gente tá aí, né? E tem muito mais coisas que a gente não vê. Então, admitir que existem facetas dessa vida, né? Que existem lá minhas expressões, sabe Deus onde estão, pode estar aqui ou tantos outros lugares, minhas outras expressões de Sílvia, vivendo cada uma de um jeito, cada uma a sua experiência, ou infinitas possibilidades, né? Entender que a gente cria tudo isso, né, que a gente tem a capacidade de criar através dessa frequência, e aí acho que entra até um pouco nos teus florais sonoros, porque a música é uma frequência, ela consegue fazer com que a gente entre em estados maravilhosos ou caia, e assim, quando as pessoas começam a entender isso, né, por que isso acontece? Não é mágica, não é ciência, não é varinha de condão, não é o mago fazendo isso, que todos nós somos capazes, né, que todo mundo já teve um pezinho lá em algum lugar, né. Então, eu não vou até para falar, tá certo. Não, eu acho ótimo o que você está falando, né? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como comunicadora, né? Porque assim, é importante que as pessoas comecem a perceber as nuances de como o medo vai entrando no nosso campo através da disseminação da mídia, né? Você pode dar algumas dicas para a gente, olha, se liga, Paulo, quando começam a entrar dentro por esse caminho aqui, ó, isso aqui vai dar caca. Eu acho assim, eu estou afastada da mídia convencional, porque eu não vejo mais televisão, essas coisas, faz muito tempo que eu não acompanho mais. Quando muito a gente vê mais pela internet, algumas informações. Então, assim, eu acho que tudo aquilo, eu acho que um termômetro muito importante para nós é perceber qual é a sua reação corporal, qual é o seu sentimento, como o seu corpo, o seu ser reage diante de uma informação. Ela traz um bem-estar para você, ela te deixa num nível de ansiedade, inconformidade, de raiva, ela desperta teu lado escuro ou te desperta teu lado claro? Ela leva você para a luz ou ela leva você para a escuridão? E, assim, qual é o tipo de discussão que essa informação suscita? Ela fala de pessoas ou ela fala de ideias? Ela traz uma consciência de que eu posso buscar isso através de um estudo, me aprofundar através de alguma coisa. Ela me incita a buscar informações e a entender melhor, ou ela me leva para um plano onde eu aceito aquilo e fico xingando. Eu acho que uma coisa bem recente é o caso do George, né, que a gente vê muita discussão com relação, né, a toda a problemática e tal. A partir do momento que a gente entende que esses assuntos polêmicos podem ser amplamente discutidos em redes sociais, na televisão, ele vai ter sempre uma tendência, sempre vai ser tendencioso para alguma questão. E, assim, toda história tem dois lados. Toda ação tem uma reação. Independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, assim, lutar pelos direitos, você buscar os seus direitos, sim, isso é justo, isso é certo, mas, assim, a gente tem exemplo do Mandela, por exemplo, né, que eu acho que é um exemplo tão maravilhoso, e Gandhi, né, qual foi a luta armada que Gandhi fez para poder conseguir chegar onde ele chegou? Foi tudo através do autoconhecimento, de buscar entender primeiro porque se aquele ser, aquela informação despertou em mim uma raiva, uma emoção, um sentimento negativo, uma sensação ruim no corpo, um frio na barriga, sei lá o que pode ter te dado, aquilo não pode ser bom, aquilo não pode me levar a um lugar bacana. Será que não existe uma outra visão para aquilo? Então, sabe, será que não tem um outro ângulo que eu possa olhar isso e buscar uma informação diferente? Ou eu vou acreditar cegamente naquilo? E só vou acumulando minha bateria de raiva, de indignação? É isso? Então, assim, eu acho que
a gente tem que começar a sentir mais do que entender, né? Voltar um pouco mais para, assim, é óbvio que essas mídias, a gente citando, né, as maiores aí, elas têm um interesse comercial, elas estão sob a tutela de alguma dessas potências, né, ou desses poderes todos, e ela vai manipular a informação de uma forma, é como mostrar uma imagem de cemitérios cheios de caixões aguardando para serem enterrados por conta do Covid, hospitais lotados, que a gente viu que não é bem assim também, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, está sendo considerado um modelo, que as pessoas têm o drive-thru do teste, tem não sei o quê, a gente sabendo que esse teste não é um teste para detectar exatamente essa questão. Então, assim, a dica que eu dou é isso, sinta, perceba em você, o seu corpo vai falar com você, e parar um pouquinho para respirar e entender o que isso está querendo dizer para mim, se aquilo vai ser benéfico para mim ou não. Se aquilo vai conseguir trazer alguma informação que faça com que eu sobreviva a essa situação, ou com que eu passe nessa situação aprendendo alguma coisa, ou se eu só vou me enfiar mais no medo. Então, assim, é o momento, é a consciência de cada um, é a busca de cada um, mas meios para a gente buscar informação não é só o Eu Sem Fronteiras, a gente tem uma série de lugares que a gente pode buscar isso, tem as terapias que funcionam maravilhosamente bem para isso, e que eu acho que é o termômetro que essa nova era pede para a gente, é o sentir, né? É o observar o que o seu corpo está dizendo sobre isso tudo. Não sei se para você tem alguma outra coisa. É perfeito isso, porque é engraçado como a gente vai, volta, fala sobre temas diferentes, mas sempre volta ao ponto da autoobservação. Autoobservação. E a gente percebe, não há evolução sem autoobservação, gente. Não tem como. Quando você não está se autoobservando, você está sendo manipulado. Você está no piloto automático, né? E lembra disso, eu vou repetir várias vezes, onde você foca a sua atenção, você dá poder, e o que você dá poder afeta a sua realidade. Exatamente. E sobre a questão de você se observar, quando você está diante de informações, às vezes, perceba, confie no seu centro eletromagnético, porque Sim. ele fala, ele ativa a tua intuição. Às vezes a imagem, gente, é a coisa mais linda do mundo. É uma imagem de amor, uma imagem disso, aquilo, outro, super romance, ou o Salvador que chega e salva todo mundo, sabe? É um monte de formas de mostrar uma imagem. Mas como é que o coração se sente? Como é que o corpo responde a essa informação? Exatamente. Não confie nos seus olhos, confie no teu centro eletromagnético. Exatamente. Fecha os olhos e escuta para ver se faz o mesmo sentido para você. Exato. A meditação, acho que é uma coisa que tem sido muito divulgada, e eu sou muito feliz assim, por ver o tanto que o ato, né, de meditar, e aí tá, você pode estar cozinhando e meditando, você pode estar andando e meditando, eu não sou muito, eu acho que assim, tudo aquilo que você está no presente, acho que isso é uma coisa importante também. A gente vive a maior parte da nossa vida lembrando do passado ou na perspectiva do futuro. E a gente esquece de viver este momento aqui que eu estou vivendo. Porque nesse momento você não tem problema nenhum. Você está aqui. E se tiver passando problema, e se morrer, morreu. Né? A gente brinca com isso. Agora, essa questão da percepção, de você voltar os olhos para aquilo que mexe com você de uma forma negativa, que traz um sentimento ruim, que traz uma emoção pesada, né, que faz com que você saia chutando cachorro, ou irritado porque, não, olha, então eu não vou ter, as lojas estão fechadas, eu não posso comprar. Oi, para, observa um pouco isso, observa que tipo de raciocínio está passando na sua cabeça, o que é que você está, para onde você está virando, é o que você falou, eu estou pondo meu foco onde? Se eu podia ser, muita gente está aproveitando esse período para criar novos negócios, para se reinventar, para abrir as antenas, para captar o que está aí solto de bom. E tem muita coisa boa.
né? Rolando, rolando. Eu mesma estou me envolvendo em projetos, me envolvendo em coisas que talvez eu não tivesse parado para olhar com tanta profundidade se não fosse esse período. Resoluções, decisões, avaliações sobre a sua vida, né? E assim, é o que você falou, não entra nessa vibração do medo, nessa coisa do cuidado, não saia, não faça, não isso, não aquilo, não outro. Vai lá no WhatsApp e manda aquela informação, aquela foto medonha que você sabe que vai mexer com a emoção do outro, mas como você foi impactado, você acha que o outro também vai ser. Então, assim, e isso é a cadeia, né? E é complicado porque as pessoas fazem com a melhor das intenções, né? Tipo assim, eu me preocupo com você, tá? Não faz isso para você não se expor, não se expõe em excesso para você não pegar essa doença tão desagradável, né? Que está matando pessoas e tal. Mas assim, gente, ao invés de a gente ficar divulgando quantos morreram, não saia de casa, pelo amor de Deus. Não devemos sair mesmo, gente. É o momento da gente estar em casa, sabe? Você não precisa ficar falando isso o tempo inteiro. Sim. Até porque tudo aquilo que você repete demais, chega uma hora que enche o saco. Já encheu, né? Entende? Aí a pessoa começa a falar assim, quer saber, dane-se, eu vou para a rua mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem que a vida volte como ela era anteriormente. Não vai rolar, gente. Não vai acontecer. E se acontecer, a gente está ferrado ainda, mais ainda, tá, gente? Porque vai acontecer tudo de novo e a coisa vai ser pior ainda. Ou a gente aprende, ou a gente se abre para as inevitáveis mudanças que o universo está apresentando para a gente nesse momento, ou a gente vai continuar apanhando. Vai. E só tem uma forma de aprender. Ou você aprende alinhando com o teu centro, ou você aprende tomando na cabeça. Eu acho que todo mundo, alguma hora, enche o saco de quebrar a cara, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu acho que é o processo que eu posso falar, não foi pelo amor, foi pela dor. A gente vai pela dor, por coisas que acontecem. Eu vou te dizer que a sorte, ou a coincidência, ou então, né, na verdade, a frequência, é que estar no meio de uma situação onde eu vibrei isso, eu quero trabalhar com saúde, então eu fui trabalhar com a saúde no sentido mais amplo que existe, né, do conhecimento emocional, tal, não que eu não tivesse conhecimento de algumas coisas, mas assim, você vai aprofundando, você vai buscando, trabalhar com a terapia, uma coisa que eu jamais tinha imaginado isso na minha vida, mas assim, você vê a grandeza de você conseguir passar essas informações, levar esse momento de autoconhecimento, porque a terapia é isso, é trazer esse momento de autoconhecimento. As consciências ainda têm níveis muito diferentes, ok. Agora, é o respeito que eu acho, é o que você falou. Por mais que a pessoa passe aquilo, teve alguns, nos primeiros dias, a gente só via flores, né, serem distribuídas para todo lugar. Todo mundo falando calmamente, todo mundo... Esse nível que você falou já está começando a cansar, as pessoas querem sair. Mas, assim, por quê? Porque ainda não se tem a consciência, ainda não se toma consciência, ainda se acha que eu posso sair, eu não sou velho, eu não sou não sei o quê, não sou não sei o que lá, então eu posso sair tranquilamente, sem a neurose. É possível sair? Sim, é possível sair. Você sai com os cuidados que você tem que ter, não só por você, mas pelos outros. Agora, entender o que essa fase está querendo dizer para a gente, o que é esse raio de transição planetária, o que isso está trazendo para a gente de aprendizado, de compreensão, porque o mundo virar de ponta cabeça em 3, 4 meses, da forma como virou, que é o que você falou, sem barreira, o que adianta ser Portugal, Espanha, falar inglês, português, italiano, francês, isso não tem validade nenhuma mais, né? Você ter dinheiro, não ter dinheiro, quer dizer, estamos todos na mesma sacola, né? E é só através e exatamente para que um possa puxar o outro para esse salto quântico, né, esse salto de consciência, e começar a mostrar o que está acontecendo aqui. E as pessoas estão sendo obrigadas a conviver com elas próprias, né, que é o pior inimigo da gente. Quando a gente tinha o Spa das Emoções, era engraçado, porque às vezes a gente recebia algumas pessoas, né, e fechavam 3 dias, 4 dias. E às vezes o pessoal ficava 1 dia e queria ir embora. Por quê? Silencioso,
paz, tranquilidade, só o som da natureza. Chega uma hora que o pessoal começa a ficar incomodado com o som dos grilos, com, Sim. com o som das mariposas, entende? E o silêncio, ele grita absurdamente alto, porque ele te força a você olhar para você mesmo, olhar para tuas neuras, para tuas crises, para tuas memórias, para teus traumas, para tudo, porque no silêncio tudo vem à tona, não tem como ser diferente. Então a quarentena está sendo isso. Nesse momento, o universo está obrigando você a ter um encontro com a tua essência. Então, se você não aprender agora, meu amigo, tu vai apanhar. Vai ser assim, você vai ter outra oportunidade, porque, enfim, né? Mas dói, meu Deus do céu. E vai dar mil oportunidades para a gente começar a olhar isso. Não vai ser agora, você não quer ver agora? Ok, daqui a pouco você vai ter que olhar. Não tem jeito. Isso não é fazer, né? E temos direito a fazer as nossas escolhas, com certeza. Você pode escolher se agora ou mais tarde, mas uma hora você vai ter que ir, você não pode ficar no primeiro ano indefinidamente. Você vai ter que passar para o segundo ano, você vai ter que passar para o terceiro ano, né? Porque isso aí é a nossa essência, a essência da alma, né? Não vou nem dizer humana, mas a essência dessa centelha divina, né? Que a gente carrega. A essência dela é buscar isso. E aí, quando você descobre, que você começa a ficar maravilhado, você também vai passar pelas fases de achar que você já entendeu e você cair de novo e voltar a subir. E é um processo maravilhoso, né? É como a gente fala, não foque nos resultados, foque no caminho, na jornada, né? No que você está aprendendo. Então, é isso que é o mais bonito, é que a gente costuma não valorizar essa felicidade que está ali nesse presente. A gente não valoriza o que essa experiência pode trazer para a gente, a beleza, né? Na verdade, o arquétipo da beleza, eu acho que ele é fundamental nisso. Aliás, se a gente estudasse arquétipo, a gente ia entender porque tem que ter herói, rei e tudo mais, né? Mas, enfim, é a beleza que existe em cada movimento. E cada vez que a gente questiona por que do coronavírus, por que está passando isso, por que eu estou presa em casa, a gente está questionando a sabedoria divina. A gente está se arrogando a ser algo muito maior do que... A gente está se arrogando, a gente é arrogante de achar que Deus está fazendo uma... Eu estou chamando de Deus, mas é Criador, o éter, o universo, o cosmo, cada um chama do jeito que quiser. A sabedoria infinita, e isso é só um movimento contínuo, né? Que a vida é um movimento contínuo. E enquanto a gente fica derrapando nisso, achando que a gente é o centro do universo, né? Que a gente... não está ligado a coisa nenhuma, que minha vida não depende do outro e do outro não depende de mim, a gente vai continuar dando cabeçada, ainda tem muita para dar ainda, né? Eu acho que ainda tem muita para dar. Mas é isso, agora, dessa vez, o Cosmo mandou de uma forma escancarada, né? Então, eu acho... Quando eu costumo falar para as pessoas sobre a questão da urgência, da gente despertar, da gente... Porque eu aprendi uma coisa, toda vez que eu vou fazer minhas orações, meus decretos, minhas manifestações, eu sempre falo para a matriz divina, eu falo, olha, tá alinhado com o meu propósito? Abre a porta. Vai dar merda? Vai dar merda? Pelo amor de Deus, fecha. Tira. Fecha porque eu tô de saco cheio de quebrar a cara. Exatamente. Entende? A gente cansa. Porque é bem isso que você falou. Celso, você vê a hora porque eu estou meio por fora, tá? Eu acho que, assim, esse papo é tão gostoso. Outro dia eu estava com o meu japamala, que eu não faço também toda vez igual, eu faço do jeito que me dá na telha, né? Tem dia que eu escuto uma oração, tem dia que eu medito, tem dia que eu não faço nada, tem dia que eu pego meu japamala e outro dia eu estava sentada com o meu japamala, falei, mas eu vou pegar meu japamala, estava lá. Daqui a pouco eu fiz assim, minhas expressões, todas as minhas 12 expressões, que vocês possam estar unidas nesse momento, estejam onde estiverem, para vivenciar isso, para poder presenciar e que cada uma de nós possamos receber nesse momento essa bênção divina, seja lá onde estivermos. É tão bonito, eu falei, eu nunca tinha tido esse insight de orar pelas minhas expressões, né? Eu não estou falando grego não, né, Celso? Estou falando uma língua que acho que, né, que é uma coisa meio complexa para se explicar, mas enfim, temos todas essas expressões aí
A gente não é único, nem na nossa própria característica, né? Nem nossa mônada foi livre de ser dividida para aproveitar experiências diferentes, né? Os déjà vu da vida, né? Que você tem por aí. Então, é muito maluco isso, que essa memória está dentro da gente. Jung já chamava isso do inconsciente coletivo, né? Que a constelação chama de campo mórfico da humanidade, ou campo mórfico da familiar, que onde não existe linearidade, o tempo não é uma coisa linear, né? A gente está falando de tempo e espaço que... Então, assim, tudo tem impacto em tudo. Esteja onde estiver, com o momento que estiver, que nós medimos ainda o tempo e o espaço da forma como a gente mede, porque a gente ainda está em matéria. Mas entender a nossa capacidade... e entender o quanto nós somos poderosos no sentido de ter esse poder, de realizar, de fazer, e sair dessa matrix, e o sair da matrix, que eu digo, é um primeiro passo, é se questionar, mas não se questionar com uma raiva, ou com a reação, como você falou, ir para a rua com a bandeirinha, porque, né, muita gente faz, tal, mas começa com você. Você é um pedacinho dessa unidade toda. Então, como é que eu quero cuidar da vida do outro lá nos Estados Unidos? A forma como eles reagem, o que eles vão fazer, protestar aqui, se aqui a gente tem todo dia uma pessoa morrendo, atritos raciais, diferenças sociais. Quer dizer, então, qual é a minha parte nisso? É botar na rede social que eu acho legal, que olha o que fizeram, o que fez, o que aconteceu. É isso que eu posso... Dessa forma eu posso colaborar? Ou eu disseminando informações que possam levar o conhecimento e trazer... Eu, ultimamente, tenho feito muito isso. Tem um dos nossos colunistas que ele tem uns textos maravilhosos sobre transição planetária, e há muito tempo a gente segue e tal, a gente teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, e a cada dia que ele posta alguma coisa, é um banho de energia, é uma clareza do que está acontecendo, é uma simplicidade na forma de explicar para que as pessoas comecem a entender isso, e é isso que a gente valoriza, é isso que a gente quer, entendeu? Então, assim, mas não é coisa de louco, não é coisa de maluco. Eu acho perfeito. Silvia, quando você falou assim, o que eu posso fazer, como que eu posso contribuir de alguma forma e tal, né? Vai ser disseminando a dor ou contribuindo de alguma forma com técnicas para sanar essa dor, Isso. Né? Mas aí quando você falou assim, o que eu posso fazer, a Manina colocou aqui, olha, Silvia, me estimulando a pensar no meu lugar aqui nesse planeta. Que bacana. Coisa linda. Marina, gratidão por isso, gratidão. Exatamente. Então, a gente tem a tendência a pensar e a achar que a gente tem que fazer coisas grandiosas. É um passo por vez, é uma coisinha por vez, né? Esse se observar e já conseguir falar, nossa, eu tô com muita raiva hoje. E buscar a raiz dessa raiva. O que eu estou querendo proteger em mim? O que eu estou me sentindo afetada? E começar a fazer esse reconhecimento, já é buscar o reino de Deus. Já é buscar romper isso. Porque durante muito tempo eu fazia palestra no centro espírita, eu fiz bastante tempo, às vezes até faço ainda. Mas, porque assim, assim, sempre tentando escapar dessa veia religiosa e trazer, porque Allan Kardec não podia falar tudo o que ele tem que falar naquela época, né? A gente não tinha ainda discernimento para entender o pente fino que são essas coisas, né? Mas a gente começa a se questionar, trazer essa informação, buscar isso, perceber as nossas reações, é o que você falou, é o sentir, a minha reação perante uma coisa, não de forma automática, mas de entender por que daquela reação, porque senão você vai passar o dia inteiro mal, e deixar ir, é uma coisa que é muito bacana. Quando eu percebo que eu tenho raiva, putz, eu tenho raiva, tá? Porque eu sou humana, eu tenho raiva também, tá? Tenho raiva, fiquei com uma baita de uma raiva de uma coisa que eu não sei o que é que aquilo tá me fazendo, por que eu fiquei com raiva? Aí eu fico, respira, vai pro banheiro, se não tem outro lugar para ficar, senta lá um pouquinho e fala, do que eu tô com raiva?
Por que eu fiquei com raiva? Ah, porque fulano me falou isso, aquilo. Por quê? Onde mexeu em você? Porque tá na gente. Não é falar, não, mas que raiva dele, porque ele falou aquilo para mim. Sim, eu estou com raiva dele, mas espera, eu sou um espelho. Então, essa raiva está dentro de mim, isso está dentro de mim, é alguma coisa que eu emano, que eu vibro, que fez com que isso acontecesse. Então, eu sou responsável 100% por aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. E esse é o princípio da transformação. Assumir 100% da responsabilidade. Exatamente. Isso é muito bacana, muito bonito, né? E cada vez que você busca, por exemplo, a gente sabe, é o que você falou, quando você está entrando num site, onde você está se distraindo só, onde você está buscando só uma distração, passar teu tempo, jogar um joguinho, né, aquelas coisas todas. E quando, eu não sou contra isso, não, tem uns momentos para tudo isso, mas quanto tempo a gente não perde, né, na nossa vida, por procrastinar a própria evolução. A gente procrastina, a gente vai pondo ela na gaveta dia após dia. Cada vez que a gente não se percebe, cada vez que a gente não olha para os nossos sentimentos, cada vez que a gente deixa passar uma situação e passa por cima dela e faz vista grossa. Não, isso eu não vou ver. Né? Então, a gente procrastina com isso. Vai vindo de um jeito ou do outro. Eu acho que era, não lembro se era Einstein que dizia isso, era um desses cientistas, acho que foi Einstein que dizia que as pessoas, elas carregam desde a adolescência, né, uma série de marcos de manipulação, né, que a gente recebe, de pessoas, né, que com todo carinho, todo amor, também foram manipuladas, e isso vai se estendendo infinitamente, historicamente, né? E ele fala, as pessoas não foram educadas para assumir o protagonismo da vida, para assumir a liderança da vida. Elas foram educadas para servir. Uhum. Para servir no pior sentido da palavra. Sim, porque o serviço é bonito, né? Sim, servir como capacho e como escravo do sistema, né, que só limita, né, e diz que você não pode, que poucas pessoas conseguirão, que se você não for melhor, você não será ninguém, e aí todas as nossas crenças limitantes vão surgir, né, e todas elas calcadas no medo. Uhum. Me diga uma coisa, Silvia, queria te pedir para você, estamos já chegando no final, para você compartilhar uma técnica, um conhecimento para ajudar as pessoas nesse processo de autoobservação, ou algo que você gostaria de compartilhar, né, nesse momento tão bonito. Você diz, você quer fazer um exercício, alguma coisa assim, ou a gente... Não, é porque, na verdade, assim, o que eu acho, a gente tem aí um YouTube da vida que tem muita coisa boa, muita. A internet é maravilhosa, sabendo usar, como qualquer ferramenta. O que eu acho, assim, que é uma técnica muito bacana, que eu acho que, na verdade, a gente sabe que ela funciona para tudo, é a questão da respiração. E a gente não... Ela é tão simples, ela é tão mecânica, né? E a gente não se dá conta do quanto a gente conseguindo observar a respiração, a gente consegue entrar em contato com a gente, com aquele ser que está aqui dentro, e aí sim perceber o que as coisas causam na gente. Porque a nossa tendência é respirar de qualquer jeito, viver a situação e continua respirando e entra na ansiedade, vai, e estou falando isso porque é a minha escola, tá? E quando você para, existe todo um mecanismo que eu não vou saber explicar exatamente, mas do nervo vago, que quando você respira profundamente, você manda uma informação, né, que vai subir, essa informação, o ar subindo lentamente, e você trabalhando a sua respiração, você consegue levar através desse nervo vago a informação ao cérebro, está tudo bem, está tudo bem. Então, este medo que a gente vive, a ansiedade que a gente vive, o desespero que a gente vive, você começa a controlar. Eu já tive há muitos anos uma crise de pânico, eu não cheguei a ser tratada, nada disso, porque eu sou muito teimosa, sabe? Então, eu falei, não vou.
eu tive uma crise de pânico, eu estava com um trabalho seríssimo para entregar, tal, e eu estava vendo que eu não ia dar conta, antes do meu autoconhecimento, e eu entrei nessa crise de pânico, eu não conseguia respirar, eu não conseguia, comecei a hiperventilar, passar mal, aí falaram para mim assim, você quer ir para o hospital? Vamos para o hospital? Eu falei, não me leve para o hospital, me ajude a respirar. Porque se eu for para o hospital, eu não vou sair de lá, vou me encher de calmante e eu preciso trabalhar. Então, eu preciso me acalmar. Então, me ajuda a respirar. Então, a pessoa sentou do meu lado e ficou me ajudando a lentificar a minha respiração, a observar a minha respiração. E a partir do momento, se a gente conseguisse, a cada momento que a gente se sente invadido por uma informação dessa, que mexe com o nosso estado, que leva a gente para um lugar que não é legal, parar, respirar, se conectar com a nossa mãe Gaia, que traz tanta energia para a gente. E aí eu até sugiro o uso da técnica do Theta Healing, que é descer com as raízes pelas suas pernas, o seu lado pai, o seu lado mãe, descendo com essas raízes pela sola dos pés, adentrando todas as camadas da Terra e buscar o centro da Terra. E imagine que lá no centro da Terra você tem um cristal maravilhoso, imenso, puro, de onde emana toda essa energia vital que nós extraímos da nossa mãe Gaia. Com as suas raízes, abrace esse cristal. Agradeça a ele por tudo que nós recebemos, por todos os minerais, por toda a alimentação, por toda a condição que a Terra nos oferece, apesar de ser tão magoada por nós, apesar de ser tão ferida. Quantas coisas ela nos traz. E agradeça a esse cristal, soltando suas raízes e voltando, subindo, passando lentamente por essas camadas, sentindo cada temperatura de cada camada, até que essas raízes chegam na sola dos seus pés. E elas sobem, trazendo esse fluxo de energia para a base da sua coluna, alinhando todos os chakras, subindo por todos eles, chegando ao alto da nossa cabeça no coronário, de onde vamos nos colocar numa linda esfera de cristal, pequenininhos dentro dessa esfera, como uma centelha, e vamos subindo, passando por todas as camadas do cosmos, passando por todas as luzes claras, escuras, até chegarmos ao 7º plano, um lindo portal, onde deixamos essa esfera e nos conectamos como pontos de luz a essa imensidão, a esse cosmos, que tanta luz e tanta energia nos fornece. A nossa matriz, a fonte criadora de tudo. E agradecidos, adentramos de novo na nossa esfera, pequenininhos, mas felizes por esse contato. Descemos novamente, aportamos essa esfera no alto da nossa cabeça e transformamos tudo isso em luz, amor, e trazemos essa luz para o coração, que é o nosso centro, que é de onde deve emanar todas as nossas ações. E aqui encontramos a nossa essência, a nossa energia vital e a nossa essência superior. E é a partir daqui que podemos olhar o mundo de uma forma mais ampla, com a ideia da unidade,
confiando na sabedoria divina, confiando na nossa fonte, que nada que não está escrito, que nada do que não é para ser da gente acontecerá. A entrega, o deixar ir todos os sentimentos de medo e confiar, acreditar com o coração que nada acontece fora desta energia superior, dessa inteligência superior que nos guia e que nos leva a todos os lugares. Aceitando que estamos vivendo apenas uma experiência, um pedaço da nossa vida eterna, um pedaço da nossa existência. E que como filhos desta essência, dessa fonte, temos garantido o nosso retorno a ela. Independente da rota e do mapa que traçarmos. A segurança de que teremos esse lugar na nossa fonte pode nos trazer a paz e dissipar o medo. Que assim seja, e assim é, está feito. Haja luz, haja luz, haja luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Eu quero que você acompanhe aqui, né, a mensagem do pessoal. Olha, boa noite, abraço a todos, da Alice, a Inália, boa noite, o Marcos também. A Alice falou que sou leitora do Eu Sem Fronteiras, e para mim, nesse momento, é um norte para a situação em que estamos convivendo. Grata pelos seus ensinamentos. A Iane, gente, boa noite, que maravilha essa live, esclarecedora demais. A Tereza também, estou adorando também. A Luciene, boa noite. A Alice, novamente, falou, né, que é legal mesmo, e essa maratona é para isso mesmo, mudanças e autoconhecimento. Manina, Celso Inário, saudades, parabéns pela live. Então, que bom que consegui estar com vocês, a Manina respondeu. A Iane, boa noite. Iane. A Mônica Damini, foi Mara, parabéns, gente. A Mônica é a minha parceira de Eu Sem Fronteiras. Aí, olha. E a Natália aqui, ó, Lanfred. Também é da equipe. Ela colocou aqui, ó. Exercício maravilhoso. Natália. E aqui a Mônica Damini. Faz bem para todos. Haja luz. Coisa linda, gente. Bem, quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer somente a Silvia. Pedir para a Silvia deixar a sua mensagem de fechamento, né? Para a gente falar rapidamente nossas últimas palavras e o anúncio da nossa última jornada desse mês, que será amanhã. Uhum. O recado é só reforça tudo que a gente conversou até agora, Celso. Assim, a gente tem... Não importa se você começa confuso, se você não entende, que as coisas uma hora elas vão se clareando. Mas buscar informação, a hora que você pega o prazer por isso, é uma coisa tão gostosa que você não quer parar nunca mais. Então, assim, pode doer? Vai doer. A gente não tem que ter expectativa, nem que vai sofrer, nem que não vai sofrer, mas que em alguns momentos vai doer? Vai doer muito. Mas a recompensa de você começar a entender como funciona tudo isso, né? Entender que a gente pode se liberar dessa matrix, se liberar dessa forma pesada de pensar, né? E que a gente está vivendo um momento exatamente de luz, de claridade, de enxergar as coisas. Isso não tem preço. Então, é curtir essa viagem que a gente está passando com foco nisso, e tirar o foco daquilo que é negativo, daquilo que só pode acarretar para a gente vibração negativa e trazer um sentimento ruim. Então, isso não serve para a gente. Então, a gente foi feito para muito mais, né? Foi feito para muito mais. Então, olhos abertos. Haja luz, olhos abertos, autoobservação, né? Vamos ter paciência conosco, tá, gente, nessa saga de autoconhecimento, né?
É um processo. Lembra que conhecer a si mesmo é desaprender para aprender. Não, a gente tem que abrir tudo aquilo, tem que esvaziar o copo, né? Tem que usar aquela expressão, tirar o velho para dar lugar ao novo. Porque eu sempre costumo falar que a vida não é um mistério a ser desvendado, mas um mistério a ser vivido. Por isso se chama vida. Só que, como é um mistério, as nossas crenças não servem de nada, porque nós só cremos naquilo que nós vivenciamos. Essa é a tendência da gente. Então, confiar nas crenças que você já tem, sabe, é se autoimpor um limite para viver essa aventura que é a vida. Né? Se abrir ao novo, né? E, mais uma vez, vou anunciar para vocês, né, que a formação Soma está aberta, e para fazer esse processo de autoconhecimento, de transmutação emocional, de dissolução de crenças limitantes, reprogramação neural, reequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, é uma técnica extremamente poderosa, porque ela utiliza a linguagem do universo, né? As frequências, né? O universo é feito de cordas vibracionais, e a velocidade com que essas cordas vibram determina como todo se manifesta. Então, entender as frequências sonoras é entender a linguagem do universo. E não só entender, mas aprender a utilizar essa linguagem de forma terapêutica para autocura, autotransformação, para autoconhecimento, autoexpansão e para expandir, porque é inevitável. Lembra, gente, que os pensamentos, as emoções da gente, eles interferem diretamente na estrutura de um átomo, né? E, consequentemente, se ele interfere na estrutura de um átomo, eles interferem no todo. No todo. O efeito de ressonância, ele é infinito, até que alguém diga, opa, parou por aqui, vamos rever esse processo, preciso ressoar um novo padrão vibratório. Então, floral sonoro é isso, é fazer a gente parar, rever as nossas crenças e processá-las, transmutá-las, fazer um processo de ressignificação da forma de enxergar o universo interno e externo. E com os florais sonoros você consegue fazer isso muito rápido, né? E o bacana é que, para quem já é terapeuta, ele não interfere em um tratamento, muito pelo contrário. Ela potencializa qualquer tratamento em, no mínimo, metade do tempo. Então, assim, como diria Einstein, né, eu vou sempre usar essa expressão que eu acho maravilhosa, que ele falava que a medicina do futuro seria a medicina das frequências. E essa tecnologia já está à nossa disposição. Os florais sonoros que a gente desenvolveu aqui no Brasil é apenas parte do processo mundial das pesquisas que estão avançando na busca de utilizar as frequências sonoras e as frequências vibracionais através de outras formas também, como laser, como palavras verbalizadas, como mentalização. Existe uma série de técnicas que estão crescendo, que, na verdade, são técnicas que existem há milênios, mas que estão sendo ressignificadas, estão sendo expandidas, está sendo feito uniões de várias técnicas e criando novas formas de lidar com o ser humano, né? Mas começar por nós mesmos. Né? E quando você muda, o mundo muda, gente. Não tem como ser diferente, né? Então, gratidão a todo mundo. Gratidão, Silvia. Gratidão ao Eu Sem Fronteiras. Imagina. É um prazer. É muita luz, é muito amor, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa família também. Amém. É isso aí. Que assim seja. Beijo no coração de todo mundo, sintam-se beijados, amados, recebam muito carinho da vida, e lembrem-se, o presente é sempre um presente. Beijo, presente. Perfeito. Obrigada, Celso. Tchau, gente. Tchau.